Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula de mecânica aplicada e como havia falado a vocês, essa aula vai ser dividida em duas. Então hoje nós iremos falar sobre deformação. Temos dois tipos de deformação. A primeira delas é a deformação elástica. Na deformação elástica, o corpo retorna ao seu estado inicial, original, após cessar o efeito de tensão. Isso acontece quando o corpo é submetido a uma força que não supere a tensão de elasticidade. Todo corpo ele tem um limite de deformação, um limite de tensão que pode ser aplicado por ele sem que ele se deforme, sem que ele deforme no caso permanentemente. Por exemplo, eu posso esticar uma liga, essas ligas mesmo de amarrar dinheiro, botar em braço, eu estico ela. Você pode perceber quando eu volto, eu tiro aquela força que está sendo aplicada por ela, ela volta ao normal, ao seu estado inicial. Agora, se eu estico ela um pouco a mais, e vou esticando, e fico ali segurando, e depois eu volto, ela vai voltar um pouco ao seu estado inicial, mas você pode perceber que ela pode ficar relaxada. Neste caso, ela teve uma deformação que não é a deformação elástica, que é a outra deformação que nós vamos citar daqui a pouco, que é a deformação plástica. Ou seja, ela rompeu o seu ponto, o ponto de tensão máximo que ela poderia suportar sem que ela se deformasse permanentemente. Isso ocorre com outros objetos, com todos os outros objetos. Um caso bem semelhante também é com as molas. Você esticar muito uma mola, você pode perceber que vai ter um ponto que você esticar tanto ela que ela, quando volta, ela não volta ao seu estado inicial, pois ali também já houve uma deformação plástica neste material. Todos os materiais têm uma relação de deformação. Alguns vão ter uma elasticidade, que é materiais que geralmente são poliméricos. Essas ligas, as molas, elas têm essa deformação, essa elasticidade, mas tem outros materiais que não apresentam esse grau alto de elasticidade. Quando ele é submetido a uma tensão, ele tende a deformar sem que haja nem uma elasticidade aparente, ou seja, ele não vai esticar. E se ele esticar, ele vai ficar daquele tamanho ali, ele vai ser deformado permanentemente. Então, outro material, o outro tipo de deformação é a deformação plástica. Na deformação plástica, o corpo não retorna ao seu estado original, permanece deformado permanentemente, ou seja, ele rompeu o que nós chamamos de, o que é chamado de ponto de tensão, tensão plástica, elástica na verdade, chegou ao ponto de tensão plástica, então esse estado ele deformou permanentemente. Isso acontece quando o corpo é submetido à tensão de plasticidade, que é maior do que produz a deformação elástica. Ou seja, vai ter um ponto ali de tensão elástica e tensão plástica. Rompeu esse ponto, eu estou aqui na tensão elástica. Tensão elástica, estou esticando o material, Eu passei da tensão elástica, que é o ponto de deformação permanente, cheguei na deformação plástica, ou seja, na tensão plástica também. Então vai ser um pontozinho ali bem estreito. Só lembrando, aqui temos um material, pode ver, eu posso até amassar um pouco essa barra de ferro e ela voltar. Mas neste caso aqui, ele amassou essa barra de ferro e ela não volta para o seu estado inicial. Se voltar é com auxílio de uma outra força, mas não fica 100%, pois vai ter outra deformação plástica no material. Então é basicamente o que eu falei, representado por esse gráfico. Aqui nós temos a tensão, que nós já estudamos anteriormente. Desculpa. E aqui temos a deformação, que é chamada de deformação estática. Esse é o símbolo para deformação. Então aqui temos um ponto, você pode ver que ele segue uma reta. Cada material vai ter um ponto específico para isso. Uns podem começar aqui, a deformação plástica, outros aqui. Isso vai depender do tipo de material.
Então, neste caso, a deformação plástica, a deformação elástica, desculpa, ela acaba aqui, quando inicia-se uma curva. Iniciou-se uma curva, iniciou também a deformação plástica do material. Então, o material é submetido a uma tensão, vai ser tensionado e vai aumentando a tensão. Você pode ver aqui, ó, quanto mais para cá, mais subindo, maior vai ser o valor da tensão. E mais para cá, pode ver que ele está vindo também mais para cá, maior vai ser a deformação que ele está sofrendo. E chega um ponto que deveria continuar uma reta, mas não vai ser mais uma reta, que vai ser aqui nesse ponto, que ele vai começar a criar uma curva. Essa curva aqui, ela já representa a tensão ou a deformação plástica do material. Chegou aqui, ele já faz ser deformado permanentemente. Aqui ele ainda pode ser deformado e voltar ao seu estado inicial. Voltando ao exemplo da liga. Eu deformo a liga, vou puxando, puxo a liga, puxo, seguindo a seta. Puxo a liga, puxo, puxo, puxo. Até esse ponto aqui, se eu soltar a liga, parar de puxar, parar de colocar uma tensão nela, ela volta ao estado inicial e volta do mesmo jeito que eu a peguei inicialmente. Mas se eu continuar aplicando uma tensão sobre ela, ela vai começar a deformar permanentemente. Se eu já estiver nesse ponto aqui de tensão e eu quiser voltar a liga não volta ao seu estado inicial, ela vai ficar relaxada, digamos assim. E aqui vai aumentando, aumentando, que pode ocorrer um caso que é chamada quebra do material, pois a tensão excedeu ainda mais, excedeu a tensão de deformação plástica. Pode ocorrer o quê? De ele começar a deformar, deforma, mas ele deformou tanto que ele vai começar a quebrar. Caso podemos dizer também como amassar, o material vai deformando, amassando até que ele quebra. Isso aí vai estar relacionado aos conceitos de ductibilidade e de elasticidade do material. Então, a deformação ela pode ocorrer de duas formas. Ela pode diminuir o material, por exemplo, eu pressiono algum material, ele vai ser deformado diminuindo, ou ele pode aumentar o material, quando eu estico, puxo o material. Isso é bem comum em metais, até mesmo com auxílio de alta temperatura. Então, a primeira fórmula que nós temos no nosso conteúdo é a variação de comprimento do material, onde o delta, essa letra é um delta minúsculo, vou chamar de deltinha, é igual a L do comprimento final, menos L, sem tracinho, L1, menos L inicial. L com tracinho, L inicial. L sem tracinho, na verdade, é o L inicial. O L com tracinho, que é o L1, é o comprimento final do material, que está representado aqui. Começa um comprimento, e esse comprimento material ele sofre uma força, uma tensão, e esse material é esticado. E esse ponto aqui, ó, essa diferença entre o primeiro e o segundo material é o que nós chamamos de variação de comprimento, que é o deltinha, que é o delta minúsculo, que é essa letra grega aqui. Então, subtraímos o L final menos o L inicial, temos a variação, que é o resultado, que é este resultado aqui. Então, também temos outra relação, que é a relação da deformação. Como vimos, esse valor aqui, esse símbolo, ele é de deformação. Deformação específica, ele é igual a quem? Ele é igual ao comprimento inicial, ou na verdade ele é igual ao deltinha, que é a variação de comprimento, dividido pelo comprimento inicial da peça. Então, a partir daí, dessa divisão, nós encontramos o que nós chamamos de deformação do material, ou deformação específica. Vocês podem ver em muitos livros, só chamar de deformação ou deformação específica, que é representado também por essa outra letra grega aqui. E a partir disso também temos a lei de Hooke,
que a lei de Hooke vai mostrar? Hooke era um cientista, engenheiro, e ele definiu o seguinte: quando você estica uma mola, coloca uma força, aplica uma força numa mola, ela vai ser esticada. Então esse aqui vai ser o ponto de deformação dela, ok? Vai ser esticada até x. Então tem uma força, vamos dizer que eu coloquei uma força de 8 newtons, e ela vai esticar x, vamos dizer que o x é 4, o valor de 4. Se eu continuar esticando e eu dobrar essa força, ou seja, se eu aumentar a força de 8 newtons para 16 newtons, a deformação, ou a variação aqui desse comprimento da mola, ela também vai dobrar. Ou seja, se eu aumentei o dobro da força, ela vai aumentar o dobro da deformação. Se eu triplicar a força, ela vai triplicar a deformação. Você pode perceber, então, que ela é constante. Ou seja, quanto mais um aumenta, proporcionalmente, se ela aumentou 2 vezes, esse comprimento aqui também vai aumentar 2 vezes. Se eu aumentei 3 vezes a força de push, aqui também vai aumentar 3 vezes. Se eu aumentar 10 vezes, aqui também vai aumentar 10 vezes. Ou seja, Fx, que é esse primeiro aqui, F, sobre x, que é o comprimento, força, que é o F, pode ver que tem um pezinho aqui, pelo comprimento, x, foi o esticamento. É a mesma coisa de F2, que é essa outra força aqui, sobre x2. Ou seja, se eu obtiver uma divisão aqui, como eu botei, falei que F era 8 e x eu disse que era 4. Se eu dividir 8 por 4 vai dar 2. E aqui eu vou dobrar agora. Aqui que era 8 vai ficar 16 com F2 e o 2x vai dobrar de 4 para 8. E se eu dividir 16 por 8 vai dar 2 também. Então sempre que eu fizer essa divisão vai dar um único valor, sempre. Isso para o mesmo material. Vamos dizer que eu pego uma liga. Os valores aqui vão mudar, mas os valores de F de X vão mudar. Mas sempre que eu fizer essa divisão, essa relação, vai dar o mesmo valor, que é uma constante. E vai ser uma constante para cada material. Vamos dizer que um material dê 2, outro material vai dar 3, outro material vai dar 4. Então esse valor aqui vai ser uma constante, mas para cada material. Cada material vai ter um valor específico para esse valor, para esse E aqui. Então, a lei de Hooke define o seguinte, que a tensão normal, que é a tensão que nós vimos anteriormente na primeira aula, ou na verdade na segunda aula, é igual a quem? A deformação, que é esse E, vezes a constante do material. Então, a lei de Hooke define que nós podemos calcular a tensão agora pela deformação do material e a constante deste material. Anteriormente nós calculávamos a tensão, que era a força dividido pela área. Agora não, nós estamos calculando a tensão pela essa letra grega, pela deformação, vezes o E, que é a constante. Ok? Então, pessoal, como falei, essa aula vai ser dividida em duas. Logo após eu estarei mandando um exercício para vocês, no decorrer da semana, com a aplicação do conteúdo visto hoje. Então, até a próxima, fiquem com Deus. E qualquer dúvida, vocês já sabem, só nos contactar.